Oi, eu sou a Isabela, do Grupo 1, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as sequências e as séries. Aqui são os nossos integrantes do grupo, existem 9, que é a Alice, o César, o Enzo, o Gustavo, eu, o Júlio, a Lauriquese e os 2 Mateus. E, para iniciar o assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição das sequências. Temos aqui, o slide. Primeira definição, uma sequência é uma quantidade de números dispostos em uma ordem específica. Como o próprio nome diz, uma sequência é uma sequência de vários fatos, vários termos, entendeu? Aí podemos exemplificar pela notação, colocando os seus termos entre chave. Quando a gente tiver AN dentro da chave, vai se referir a toda a sequência numérica. Se a gente tiver apenas o AN, significa que ele se refere só ao termo que está na posição N da sequência desejada. Aqui está exemplificada a notação expressa aqui no slide. Agora, temos que um fator importante, que a função é definida no conjunto de números inteiros, e para o domínio, né, e o valor dos números reais para o contradomínio, onde f é de n para os reais. Agora eu vou dar um exemplo das sequências. Primeiro, temos esses 6 pontos, onde essa na primeiro ponto aqui, 1, 4, 9, 16 e 25, é apenas uma sequência lógica, apenas uma sequência de 1, 4, 9, 16, 25, 30, 45, não importa, porque é apenas uma sequência, literalmente, como o próprio nome já diz, infinita, visto que tem os 3 pontos, ela não tem um sentido definido certo. Esse segundo ponto é a mesma coisa, apenas representado em π, onde π, depois 2π, 3π, e vale lembrar que cada termo desse daqui se refere a termos. Esse π significa o primeiro termo da sequência, o 2π é o segundo termo da sequência, o 3π é o terceiro termo da sequência, e assim por diante. Agora, esse terceiro ponto também é uma sequência, porém ela é um pouco diferente porque ela é uma sequência finita, ou seja, ela tem um fim. Ela começa no 1, no 3, 5, 7, 9, ou seja, ela parou no 9, então ela é uma sequência finita. Essa é a diferença da infinita para a finita. Aí aqui o que eu tinha falado, né? Primeiro, segundo e terceiro termo, quinto termo, o A5, o A2, o A3 seria um terceiro termo, entendeu? Agora, mais uma exemplificação de sequências, né? Aqui, considerar essa sequência finita, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, de comprimento 7, porque ela tem 7 termos, aonde f tem um domínio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como que a gente chegou nessa sequência finita? Teve uma regra de fn igual a 2n, para todo n pertencente ao domínio. Ou seja, nós pegamos esse domínio original da função f e aplicamos essa regra de fn igual a 2n, e cada termo dessa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foi multiplicado por 2, e aí chegamos nessa sequência finita que está dentro das chaves aqui, onde ela para no 14. No segundo exemplo, ela também apresenta uma sequência finita, 2, 5, 12, 23, 38, 57, tudo isso aqui dentro da chave, né, onde a função f corresponde à sequência que tem um domínio original, que é esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí ele quer saber como que chega nessa sequência finita aqui de cima. É outro contradomínio real, que tem uma regra dessa função f de n igual a 2n ao quadrado menos 3n mais 3, para todo n pertencente ao domínio. Então, nós vamos pegar cada primeiro valor aqui, por exemplo, o 1, substituir nessa f de n, ficaria 2 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 3 vezes 1 mais 3, aonde a gente chegaria em 2, aí o mesmo processo na função original 2, substituía no lugar de n, 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2 mais 3, chegaríamos ao 5, mesma coisa para o 3, para o 4, para o 5, e chegaríamos consequentemente para o 12, 23 e 38. Agora eu vou explicar um pouquinho de convergente e divergente. Né? Temos aqui que cada sequência infinita é convergente ou divergente. Uma sequência convergente tem um limite, ou seja, ela aproxima de um número real, e uma sequência divergente não possui limite.
Mais um exemplo de divergente e convergente é que a convergente aproxima-se de zero quando n tende ao infinito. Ou seja, quando n tender ao infinito, ele vai se aproximar mais próximo de zero possível, e isso é um exemplo de convergente. Divergente, a sequência fica mais longe de zero a cada termo. Ou seja, os termos vão aumentando gradativamente, portanto, as sequências se divergem e ficam o mais longe possível de zero. Aí aqui temos um exemplo, né, de convergente, onde o limite de AN é igual a constante, onde n tende ao mais infinito. Um exemplo que para a gente resolver aqui que representa uma convergente é o limite de 1 sobre n igual a zero, onde n tende ao mais infinito, a resposta é zero, ou seja, ela converge. É um exemplo de convergente. Agora, divergente, limite de AN é igual a mais ou menos o infinito, onde temos um exemplo aqui, limite de n mais 3, com n tendendo a mais o infinito, é igual a mais infinito, ou seja, ela vai divergir, um exemplo de divergência. Aqui um outro exemplo, né, onde um dos exemplos não é possível, aqui temos que não é possível você determinar o limite. Ou seja, porque as sequências, elas vai e voltam toda hora. Por exemplo, 07, 07, 07, indefinidamente, infinitamente. Aqui, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Vai voltar novamente no 1, no 2, no 1. E, portanto, quando não é possível determinar o limite dessas duas aqui, não vamos ter como saber o limite, porque ela vai e volta, elas são classificadas como divergente. Então, quando não for possível determinar o limite, elas são classificadas como divergente. Meu nome é Júlio e eu vou apresentar as 5 propriedades das sequências, que são a propriedade da constante, a propriedade da soma, a propriedade da subtração, a propriedade do produto e a propriedade da divisão. Além disso, eu irei apresentar também o teorema do sanduíche. Vamos mostrar agora a primeira propriedade, que seria a propriedade da constante. Ela implica que quando um limite de uma constante vezes um AN, a gente simplesmente retira a constante desse limite e multiplica só pelo limite de AN. Vou mostrar aqui no exemplo, porque a gente consegue identificar de uma forma melhor. A propriedade da constante, a gente tem o limite de AN que a gente já conhece do enunciado, limite de AN igual a L, e a gente tem uma constante multiplicando esse AN. A gente simplesmente retira a constante de dentro do limite e multiplica normalmente, K vezes o resultado desse limite, que seria L. Partindo agora para a soma, a gente tem os limites de AN, o n tendendo ao infinito, limites de Bn com n tendendo ao infinito, igual a m. A gente vai ter aqui um limite que tem um só limite para esses dois valores. A gente faz o que? A gente vai separar esses dois e vai resolver eles isoladamente. L e o resultado a gente já sabe, que é L e M. Então a gente simplesmente soma os resultados. A mesma coisa acontece na subtração. Da mesma forma, a única coisa que acontece é que inverte o sinal. Em vez de somar, subtrai. Na propriedade do produto, a gente simplesmente retira do parênteses, individualiza os limites e resolve eles multiplicando entre eles mesmos, normalmente. Já na divisão, a gente tem um porém. A gente faz o mesmo processo da multiplicação, coloca ele na fração ou divide normalmente, e a gente vai obter o seguinte, L sobre M. Porém, M não pode ser um valor igual a zero, porque se ele for zero vai dar inexistente essa fração. Vai ser um x sobre zero, e isso não existe, né? Partindo agora para o teorema do sanduíche, a gente vai ter que se uma função está no meio de duas funções de mesmo limite, essa função também tem o mesmo limite. Quando a gente tem um limite aqui que a gente conhece e um limite aqui que a gente conhece, a gente tem esse daqui é maior ou igual a esse aqui é menor ou igual a esse, e esse é menor ou igual a esse, a gente tem que esse limite aqui, ele também tem o mesmo valor desses dois limites extremos. Vou mostrar no exemplo para vocês para ficar mais fácil de entender. A gente tem aqui o limite da função de hx e o valor de gx, que seriam os três dedinhos, hx e gx. E a gente tem um fx que a gente desconhece até então. Só que a gente tem o valor dos outros dois limites, e os dois são iguais. Ou seja, o valor de f só pode ser igual a esse. A gente tem aqui, ó,
essa representação gráfica para mostrar melhor para vocês. Aqui temos o hx e o gx. E no meio passa o f de x. Nesse ponto aqui, que seria o L e o A, a gente tem o encontro das duas retas, que seriam o gx e o hx, essas duas funções, perdão. A gente tem o encontro delas. E também passa por ela o f de x, porque ele é menor ou igual e menor ou igual a gx, menor ou igual a hx e menor ou igual a gx. Isso implica que ele tem o mesmo valor dos limites das outras equações. Partindo agora para um exemplo mais complicadinho, ele nos pede para calcular o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Isso significa que a gente pode colocar, por conta da limitação do seno, que ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Essa é uma limitação do seno. Como ele disse que todo x é diferente de zero, ele tende a zero, podemos multiplicar toda essa equação por x ao quadrado. A gente vai obter essa equação aqui. Menos x ao quadrado, menor ou igual a g ao quadrado, vezes seno de 1 sobre x ao quadrado. Menor ou igual a x ao quadrado. A gente tem aqui duas parábolas inversas, que seriam o menos x ao quadrado e o x ao quadrado. E o valor de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado está entre essas duas parábolas. Ou seja, a gente vai ter essa função aqui, ó, esse gráfico. Ó. A gente consegue visualizar isso bem. Existe essa função do x ao quadrado sobre 1 e x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado, que ela passa aqui no meio, exatamente no meio. Em um ponto aqui elas se encontram. E a gente tem o valor de y menos x ao quadrado. Ele é simplesmente igual a essa parábola, só que inversa. Esse é o teorema do sanduíche. Ele vem aqui no meio e passa no exato ponto onde essas duas outras retas se encontram. Bom, meu nome é Alice. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns casos específicos. E o primeiro dele é a sequência de valores absolutos. E aí, para isso, a gente tem um teorema. E esse teorema ele diz para a gente que se o limite de módulo de AN, quando n tende a infinito, é igual a zero, isso C e somente C, o limite de AN, quando n tende a infinito, também tem que dar zero. Então, esse teorema ele é interessante porque ele facilita muito em alguns casos. Quando, por exemplo, o AN ele é negativo, ou quando você não consegue calcular diretamente, né? Você calcula o limite, você não consegue ter um resultado calculando diretamente. Então, aí você consegue usar esse teorema. Então, aqui eu deixei um exemplo. Por exemplo, aqui a gente teria que calcular o limite de AN, e o AN aqui nesse caso seria negativo. Então, se você calcula sem usar esse teorema, ele fica mais difícil, né? Você não consegue tirar uma conclusão direta. E aí, usando esse teorema, você pode calcular, você pode ignorar, né, a parte negativa aqui do AN, e aí você calcula o limite normalmente. Então, é muito mais fácil para você conseguir obter um resultado. Aí, o segundo caso específico é a regra de L'Hopital. Então, sejam f e g duas funções diferenciáveis em todo o seu domínio, exceto possivelmente em x igual a a. Suponha que o limite denote qualquer uma das situações, né? Quando o limite de x tendendo a, limite de x tendendo a pela direita, limite de x tendendo a pela esquerda, limite de x tendendo ao infinito ou limite de x tendendo a menos infinito. E aí, o limite de f de x igual ao limite de g de x, que é igual a zero, ou quando o limite de f de x é igual ao limite de g de x, que é igual ao infinito. Então, desse teorema aqui, a gente pode tirar essa conclusão. O limite de f de x dividido por g de x vai ser igual ao limite da derivada de f de x dividido pela derivada de g de x. Então, aqui nesse teorema, ele basicamente diz pra gente que às vezes você pode ter uma função. Se você tentar calcular o limite diretamente, você não vai conseguir, porque vai dar indeterminação. E aí, nesse caso, né, você pode usar a regra de L'Hopital. Que aí, aqui eu deixei o exemplo dessa função aqui, né? E para você calcular essa função, o limite de ln de x dividido por x de x tendendo ao infinito vai ser igual ao limite da derivada de ln de x dividido pela derivada de x tendendo ao infinito, e aí você consegue calcular direto, né? Diretamente, é só você aplicar a derivada em cima e a derivada embaixo. Aí aqui tem uma observação que você só pode fazer isso, né? Desde que
estes limites existam. Então, se o limite não existir, aí você não pode aplicar a regra de L'Hopital. Bom, e aqui a gente tem a sequência monótona. Aí a gente tem uma definição, né? Essa definição, ela diz pra gente quando que uma sequência ela é crescente e quando que uma sequência é decrescente. Primeiro, uma sequência ela vai ser crescente quando o próximo termo for maior do que o termo anterior. E ela vai ser decrescente quando o próximo termo ele for menor do que o termo anterior. Então, aqui é meio intuitivo, né? E aí, da sequência monótona, né? Ela vai ser... A sequência ela é dita monótona se ela for crescente ou decrescente. Então, aí, se a sequência ela possui qualquer uma dessas propriedades, ela é chamada de monótona. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque nos próximos slides vai ter explicando mais, né, sobre os teoremas. Eu sou o César aqui, e continuando o assunto, temos uma sequência limitada. Uma sequência ela é dita limitada quando é limitada tanto superiormente, ou seja, ela assume um valor máximo m, do qual todos os outros valores de n são menores, quanto inferiormente, da qual há um valor mínimo mzinho, que é menor que todos os outros. Exemplo, ao verificar se a sequência AN é limitada, com n pertencendo aos naturais, percebe-se que n sempre vai assumir um valor maior ou igual a 1. Além de que, para qualquer outro valor que for dado para n dentro do conjunto, a sequência terá um valor maior que 1, ou seja, 1 sempre vai ser 1, nesse caso, ele vai ser o menor número da sequência, e ela vai ser limitada inferiormente. Entretanto, ela não é limitada superiormente, porque calculando o limite da sequência no infinito, não obtemos o valor máximo. Já no segundo exemplo, na sequência AN igual a n sobre n mais 1, podemos observar que ela é tanto limitada inferiormente, ela assume um valor quando n é igual a 1, que o n vai ser igual a meio, quanto superiormente, quando, usando as propriedades do limite no infinito, o limite superior dela vai ser 1. A sequência assume um limite superior de 1. Por fim, com base nos últimos assuntos explicados, a gente tem o teorema da sequência monótona. Esse teorema ele nos traz uma regra que diz que toda sequência que é monótona e limitada, com certeza vai ser convergente. Como a Alice explicou, uma sequência monótona é aquela sequência que é somente crescente ou somente decrescente. E a sequência limitada é aquela que é limitada superiormente e inferiormente. Bom, eu vou falar sobre as séries. As séries na matemática, elas são utilizadas quando a gente tem sucessivos números que dependem de uma lei geral ou sequência. Outra definição, também encontrada na apostila, é que uma série infinita é a soma de um número infinito de termos o 1, o 2, o 3, até o n. Uma expressão algébrica, né, que também é encontrado na apostila, seria a somatória de UK, onde K varia de 1 até infinito, que pode ser lida como a soma de termos UK para K de 1 até infinito. Bom, e o que são somas parciais? Dada uma série infinita, assim como já mostrado anteriormente, somatória de UK, onde K varia de 1 até infinito, a enésima soma parcial Sn é a soma dos seus primeiros n termos. Então, a sequência Sn, formada a partir dessa soma, é chamada de sequência de somas parciais. Podemos construir somas finitas a partir dos termos de uma série infinita, ou seja, S1 é igual ao elemento 1, S2 é igual ao elemento 1 mais o elemento 2, S3 é igual ao elemento 1 mais o elemento 2 mais o elemento 3, e por aí vai, até Sn, que é o elemento 1 mais o elemento 2 mais o elemento 3, mais o 4, mais o 5, mais todos que estiverem até o último elemento, que é o elemento n. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo também retirado da apostila, onde diz: encontre as primeiras 5 somas parciais da série infinita a seguir. A série é 1 mais 0,1 mais 0,01 mais 0,001 e por aí vai, 0,001, 0,0001, sucessivamente. Bom, a soma 1 seria o elemento 1, que é 1. A soma 2 seria o elemento 1 mais o elemento 2, que é 1 mais 0,1, que daria 1,11. E por aí vai, a soma 3 daria 1,11,
A soma 4, 1,111. E a soma 5, 1,1111. Bom, eu sou a Lauriquese e eu vou falar então da convergência e a divergência nas séries. Bom, usando a definição, né, nós temos então que uma dada série, denotando por Sn, né, a sua enésima soma parcial, a gente pode dizer então que quando a sequência ela for convergente e nós tivermos o limite dessa sequência como um valor, como um número real, né? Então, nós podemos dizer que a série, ela é convergente também. E usamos a notação, né, de que a série, ela vai ser igual à soma, né, da série. Esse Szinho aí, ele vai ser um número real. E, bom, quando ela é divergente, então? Ela é divergente quando acontece o contrário, né? Quando nós não temos o limite da sequência. Quando o limite ele não existe, nós temos que a série ela é divergente. Bom, e de forma geral, a gente pode dizer que a sequência ela converge, então a série ela pode convergir. Esse pode convergir, ele vai depender do limite dessa sequência. Se o limite ele existir, né, for um número real, então a série ela converge. E da mesma forma, se a sequência ela diverge, se nós temos uma sequência que é divergente, então nós podemos assim concluir que a série ela diverge também. Tá, usando então, né, o teorema e o teste para a divergência, nós podemos dizer então, a partir do teorema, que se uma série, né, ela for convergente, então o limite dessa série é igual a zero. O limite, então, ele tem que ser zero. Mas isso, ele só vale para ida, ele não vale para volta, ele não vale a recíproca no geral. Então, nós não podemos dizer que a série ela é convergente a partir do limite igual a zero. A gente já tem que saber que a série ela é convergente. Se a série é convergente, então o limite dela é zero. E para o teste de divergência, né? Nós temos então que quando esse limite tendendo ao infinito da série ele não existir ou ele for diferente de zero, né? Repetindo, se esse limite tendendo, o n tendendo ao infinito positivo de AN, ele não existir ou for diferente de zero, então a série, né, ela vai ser divergente. E aqui eu acabo sobre a convergência e a divergência das séries no geral. Bom, eu sou o Gustavo Seite e hoje eu vou falar sobre a série geométrica e série harmônica, começando pela série geométrica. A série geométrica é uma soma de uma PG, como está aqui no slide. Mostrando aqui embaixo a definição, levando em consideração que esse A é o primeiro termo e o R é a razão, certo? E já para adiantar, os exercícios que envolvem a série geométrica geralmente tem bastante manipulação algébrica. Para você deixar dessa forma e avaliar se é convergente ou divergente. Lembrando que alguns autores consideram K igual a zero, e não teria esse menos 1, seria A vezes R elevado a K, que como K é zero, o primeiro termo é zero, certo? Seria A vezes R elevado a zero, que todo número elevado a zero é 1, então seria só A. Bom, para você saber se é convergente ou divergente, na série geométrica, você precisa avaliar a razão, sendo que a razão sendo menor que 1, a série converge, e a razão sendo maior ou igual a 1, a série diverge, certo? Bom, se ela convergir, se ela convergir a soma da série, se acha através dessa equação aqui mostrada no slide, que é a mesma soma infinita de uma PG, certo? E vou mostrar aqui já um exemplo para vocês. No exemplo eu vou falar sobre avaliar se essa série aqui, a somatória de 2 elevado a 3k menos 1 sobre 9 elevado a k, levando em consideração que o k é igual a 2 para o primeiro termo e vai até o infinito positivo, converge ou diverge, e se converge a gente tem que achar a somatória dela. Primeiramente, como eu falei, a gente tem que pegar esse termo aqui e manipular ele para deixar dessa forma, para você conseguir avaliar que o termo, que o A, para você avaliar quem é o A, para você avaliar quem é a razão, certo? Então, sempre exercício envolvendo série geométrica é bastante manipulação algébrica, certo?
Aqui a gente vai acabar manipulando ele, esse daqui vai ser pura matemática, certo? E a gente vai chegar nessa equação aqui. Essa equação a gente consegue ver que tem um número elevado a k e aqui na esquerda uma constante sozinha, que seria o nosso a, e aqui seria a nossa razão, certo? Bom, como a gente consegue enxergar aqui, a razão é 8 nonos. 8 nonos é menor que 1. Logo, a gente consegue concluir que a série converge. Se a série converge, a gente vai ter que achar a soma dela, a somatória dela. E lembra que quando a série converge, a gente usa a mesma fórmula da soma infinita de uma PG. Bom, fazendo a fórmula da soma infinita, que seria o primeiro termo sobre 1 menos R. O primeiro termo eu coloquei aqui na direita de vermelho. A gente calcula 1 sobre 2 vezes 8 nonos elevado a 2, porque lembra que, como está aqui no exercício, k é igual a 2. No primeiro termo você já tem que substituir com k igual a 2, e assim vai indo, 3, 4, até o infinito positivo. O primeiro termo é elevado a 2 e dá como 32 sobre 81. Aí você substitui aqui na fórmula, fica 32 sobre 81 sobre 1 menos 8 nonos, e fazendo toda a manipulação algébrica dá 32 nonos a soma dessa série, certo? Já a série harmônica, para saber se converge ou diverge, nesse caso específico, que os livros trazem, é necessário criar uma outra série e substituir um grupo de termos com menores valores, através da soma parcial. Assim você consegue tirar uma conclusão se a série converge ou diverge. Porque é meio que um teste de consenso. O que acontece com uma, você pode concluir a mesma coisa da outra, certo? Aqui nesse slide mostra as somas parciais, como vocês conseguem ver. Como a soma de 2 elevado a m vai para o infinito, logo essa sequência diverge. Assim a série harmônica também diverge. Já fazendo as somas parciais, claro, né, você consegue ver aqui que a sequência de 2 elevado a n vai para o infinito. Então, se ela diverge, a série harmônica também diverge, porque é um teste de consenso. Agora eu vou falar sobre um grupo de aplicações que são muito usados no exercício envolvendo séries harmônicas, como a P-série, teste na integral, teste de comparação e o teste de comparação no limite. Bom, a P-série é a mais simples dentre elas, sendo que é só você analisar o P, que é o que está elevando o K, certo? Se o P for maior que 1, ela converge, e se ela for menor do que 1, ela diverge, certo? É só você analisar o P, se ela estiver nessa forma aqui, 1 sobre K elevado a P, ok? Bom, o teste da integral, como diz aqui no slide, é um teste de consenso. A série deve ter os seguintes requisitos, como termos não negativos, considerando que a função é uma função contínua, o termo geral é igual à função, todos esses requisitos, como está no teorema aqui, tem que estar em ordem. Assim, você vai transformar a série em uma função e aplicar a integral imprópria, que a gente viu no cálculo 1. E avaliar se o limite converge ou diverge, tirando a mesma conclusão para a série, certo? O teste de comparação é bem simples. Considerando que o termo de uma série é maior ou menor que o de outra, se você tirar alguma conclusão de uma série, você pode tirar a mesma conclusão para outra. Desse jeito, você não teste de consenso. Já vi exercícios que usam, por exemplo, até P-série, que só analisando o P da série você sabe se converge ou diverge, né? E se você analisar uma série maior, você consegue tirar a mesma conclusão para as duas, só analisando a P-série. Já o teste de comparação pelo limite é da seguinte forma: você pega duas séries, obviamente, e divide seus termos gerais. E depois faz o limite dessa divisão, com K tendendo ao infinito, claro. Aí, avaliando o resultado, se o resultado for maior que zero, você pode aplicar um teste de consenso. Porque, sendo K maior que zero, ambas vão convergir ou divergir. E essa foi a apresentação dos testes de convergência e divergência em relação à série harmônica. E agora, vamos para o próximo tópico. Oi, meu nome é Enzo e eu vou falar sobre outras convergentes e outras divergentes. Outras convergentes, na verdade, é bem simples. Existem outras séries infinitas que convergem. Nota-se que é necessário descobrir se a equação converge ou diverge. Se ela converge, encontra-se sua soma. Outras séries divergentes usam o teste do késimo termo. Determinar a convergência utilizando o limite da sequência de somas parciais nem sempre é factível ou prático. Para outras séries é mais útil aplicar testes para determinar se uma série infinita converge ou diverge. É conveniente utilizar a notação somatória de k igual a 1 até infinito, quando o k como uma notação genérica para uma série, evitando assim a questão de se a série inicia com k igual a 0, k igual a 1 ou algum outro valor.
Na verdade, o valor iniciante é irrelevante para a convergência da série. O késimo termo, em sua infinita somatória k igual ao infinito, o k é chamado de termo geral da série. O teorema que segue estabelece uma relação entre o limite do termo geral e as propriedades da convergência de uma série. E o teste da convergência é feito utilizando se o limite de UK com k tendendo ao infinito for diferente de zero, então a série somatória de k igual a 1 ao infinito, o k diverge. Se o limite de UK for igual a zero com k tendendo ao infinito, então a série somatória de k igual a 1 ao infinito, o k pode convergir ou divergir. Bom, para finalizar o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades algébricas de séries infinitas. É um conteúdo que ele é muito simples, é muito fácil de compreender, porque existem apenas 3 propriedades básicas, assim, para a gente entender dentro das séries infinitas. Quando a gente fala de uma série infinita, a gente pode falar, como a gente viu, de um número B, um único número que é infinito, e a gente divide esse número em várias pequenas partes. E aqui a gente está falando dessa soma dessas pequenas partes, tá? Então, quando a gente fala dessa soma, a gente está falando de 2 somas e a soma de tudo isso, certo? Acho que é a soma das séries infinitas. Então, quando a gente fala da soma das séries infinitas, a gente pode falar delas individualmente. Então, a soma dessa série infinita mais a soma dessa série infinita, certo? Então, essa propriedade ela vai ser aplicada tanto para a soma quanto para a subtração. Então, a soma das séries é igual à soma de uma série mais a soma da outra série. A subtração das séries infinitas é igual à subtração a soma de uma série infinita menos a soma de outra série infinita. É um pouco confuso no começo, mas dá para entender. Se a gente lembrar um pouquinho daquela pegada de limites, que a soma dos limites é igual ao limite das somas, ou o limite das somas é igual à soma dos limites, né? A gente compreende um pouquinho melhor essa ideia. E a outra propriedade é a propriedade da constante. Então, se eu tenho a soma de uma série vezes uma constante, eu posso fazer a constante vezes a soma dessa série. A constante, ela permanece, eu resolvo a soma dessa série infinita e multiplico pela constante. É bem simples. E se eliminarmos um número finito de termos de uma série? Isso vai afetar a série? Bom, como a gente está falando de uma série infinita, se a gente eliminar apenas um número finito, em particular, a gente pode falar de um número positivo, não vai afetar a série. Quando eu digo que não vai afetar, eu estou querendo dizer o quê? Quais são as possíveis formas de afetar uma série? A gente tem que afetar a convergência ou a divergência dela, certo? Como a gente vem estudando aí durante esse vídeo. Quando eu tiro um número finito positivo de uma série infinita, eu não consigo afetar a convergência ou divergência dessa série. Por isso, não altera em nada. A gente vê aí, por exemplo, nessa imagem, que mesmo alterando um número, a série permanece infinita, permanece convergindo ou divergindo. Certo? E agora, para falar um pouquinho sobre essas propriedades, a gente só vai ver um pequeno exemplo. Certo? Então, nesse exemplo, está pedindo para a gente encontrar a série infinita, a soma da série infinita. Para isso, a gente vai aplicar uma das propriedades, que foi a primeira. Na verdade, foi a segunda, né? Que elas são muito parecidas. Que é a propriedade da subtração. Então, se eu tenho a soma de uma série, de 2 séries, a soma dessas séries vai ser a soma de uma série mais a soma da outra série. Isso aplica também para a subtração. Então, a soma de uma subtração é a soma de uma série menos a soma da outra série. Então, aqui a gente pode pensar que a primeira série, 3 dividido por 4 elevado a k, vai ficar aí igual a 3 dividido por 4, mais 3 dividido por 4 ao quadrado, e assim por diante. Lembrando que o k é a posição, ou seja, é o termo que é o termo, certo? Então, é o primeiro termo, o segundo termo, é a posição ali, certo? E a segunda série é 2 dividido por 5 elevado a k menos 1. Aí a gente substitui. Então, na posição 1, no termo 1, o k é igual a 1, certo?
2 dividido por 5 elevado a 1 menos 1, 5 elevado a 1 menos 1 é 5 elevado a 0. Se qualquer número elevado a 0 é 1. 2 dividido por 1 é 2, certo? Então, o primeiro termo é 2. E a gente vai fazer a mesma coisinha com os outros termos. E aí fica a representaçãozinha, no caso, de como ficariam cada uma dessas séries. Sabendo disso, a gente já consegue resolver. A gente aplica a propriedade e depois resolve algebricamente. Certo? E é isso, gente. Acabou. Essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tudo ficado bem claro. Tá bom?